Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Bastidores do Flu. Não tem nenhuma polêmica, né? A FES acertou novamente. Impressionante, eu já falei 2 vezes sobre a FES acertando, né? Mas na história é a mesma vez, mas só confirmando a situação toda que estava acontecendo. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem um assinado e mais um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Só para comentar aqui uma coisa importantíssima, tá? Importantíssima. Antes de qualquer coisa, a gente tem que mencionar o que o presidente, o Shawad, falou sobre o que poderia acontecer. Segundo ele, todos os campeonatos regionais, ou seja, Cariocão, Paulistão, Gauchão, Mineirão e por aí vai, eles têm obrigatoriamente que ter no mínimo 11 rodadas, tá? 11 rodadas. O que vai acontecer ali no jogo, no Cariocão, você vai entender. Então, entendendo essa parte importantíssima de se realmente vai haver ou não essa situação toda, em que novamente você tem que ter no mínimo 11 rodadas, você pode ter no máximo quanto você quiser. Foi tentado uma performance somente de tentar diminuir o calendário, porque o calendário estava atrapalhando o futebol brasileiro em geral. E muito se deve pelo início da temporada, que é uma temporada de regionais. E também muito porque por conta do elenco não ter férias mínimas. Não sei se sabe, mas pela lei, todo cidadão brasileiro que tem CLT, e todos eles têm CLT, eles têm direito a no mínimo 30 dias de férias durante o ano inteiro. Então, normalmente eles aproveitam justamente essas paradas aí essas paradas aí de Brasil, né, de seleção brasileira, de data FIFA, para dar aquelas férias que estava faltando, para que os jogadores não possam reclamar de nada. Isso é lei, tá? Isso é lei. Agora, entendendo isso tudo, e que realmente o calendário do futebol brasileiro é difícil de entender, você tem o regional, aí depois você tem a Libertadores, o Sul-Americano acontecendo, aí você tem o Brasileirão. Nesse meio tempo você tem a Copa do Brasil. E no Norte e no Nordeste você ainda tem o Campeonato Nortista e o Campeonato Nordestino. Fica muito mais difícil para qualquer clube do mundo gerir vários e vários jogos assim. Normalmente eles têm 70, 80 jogos. E só para você ter uma ideia, na Europa você tem 50. É mais ou menos isso. E ainda tem gente que reclama que é muita data lá. Então imagina justamente eles virem pra cá e falam assim: cara, aqui tem mais data ainda. Nós jogamos um jogo a cada 3 dias. Enquanto lá eles jogam um jogo a cada uma semana. Mais ou menos, como se fosse isso. Então você vê a situação de como que é. Antes de continuar a falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faz o triplo C que curte, comente e compartilhe. Redes sociais no canal de vídeo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela, vocês podem mandar patrocínio e vamos continuar a falar mais sobre. E como é que é o formato que vai ser atualizado para 2026? Bom, não vai ter mais essa situação de ganhador de Copa Rio e Copa Taça Guanabara. Não vai ter mais isso. 6 times de cada lado, são 12 times, né, no total, 6 times de cada lado. Eles jogarão contra os outros do grupo.
e já foram decididos justamente a situação dos grupos. Não importa, vou falar dos times de cada lado. Só quero que você entenda o formato nesse vídeo aqui em questão. E então esse time que A vai jogar contra o time A1, vai jogar contra o time B1, B2, B3, B4, B5 e B6, ou seja, 6 jogos. 6 jogos. Desses 6 jogos, acabou a fase de grupos. E aí os 4 vai ter os 4 melhores. Os 4 melhores se enfrentam. Os 4 melhores se enfrentam. Em quartas de 2 jogos e semi de 2 jogos, totalizando 10 jogos, ou seja, 6 e 6. 6 e 6. Porque você só precisa, você tem que ter no máximo 11. O que você faz? Você passou de fase, você jogou os 2 jogos de volta nas 2 fases. Na final é jogo único. Então ganhou a final, acabou. E todo mundo felizão. E é isso. Então são 6 jogos. O A1 vai jogar contra o B1, B2, B3, B4, B5 e B6. Tá? B6. B1, B2, B3, B4, B5 e B6. Depois, os 4 times primeiros estão classificados para as quartas de final. Essas quartas de final vão ser jogadas de ida e volta. Quem ganhar passa para a semifinal. Essa semifinal, quem ganhar passa para a final, que é jogo único. Entendeu? Espero que você tenha entendido. Então, a primeira situação é justamente não ficar entre os 4 últimos de cada lado. E a segunda parte é que a quartas e as semis terão um jogo de ida e volta, e a final só terá jogo único. Esse jogo único, ele é obrigado a ter torcida mista, independente da situação. E não vai ter mando de campo. Não tem mando de campo. Tá? E é isso. O que eu achei dessa situação? Muito melhor. Muito melhor. Tá? Porque o que a gente via justamente na Copa Rio, por exemplo, era um desprezo. O cara ganhava, já tirava. O cara ganhava o troço. Vou pegar aqui, como se fosse assim. O cara ganhava, pegava lá o troço, tirava a medalha e continuava. Tipo, é sério. Você tá dando uma medalha e os caras não querem a medalha de ganhador da Copa Rio, porque não vale nada. Entendeu? Eu gostei desse formato. 11 jogos pra mim tá perfeito. Diminuiu bastante, né? Também era 18, agora diminuiu pra 11. É considerável, né? E parabéns a FED, que acertou mais uma vez, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.